E começamos a falar sobre Stanley Finger, que é um psicólogo e neurocientista. Este senhor está vivo, é professor emérito de Psicologia e Ciência del Cerebro em la Universidade de Washington. Investiga hasta hoje sobre neurociência, especialmente na história de neurociência, o que é muito interessante, porque ha visto casos em que há dano cerebral e o resultado deste dano, que é muito distinto de persona para persona, pero isto está aqui a informação, se pode acessar o trabalho deste neuroestudioso, neurocientífico, e é muito interessante. Na internet encontram tudo. Hoje em dia, tudo. Do melhor e do pior. Pero Stanley Finger ha visto em seu trabalho que o cérebro é o órgão de expressão da mente. Órgão de expressão. Onde nós vimos que órgão é algo que produz efeito em nosso corpo. O cérebro não é nossa mente, é o órgão de expressão da mente, é a conclusão desse neurocientífico. André Luiz, o espírito André Luiz, ha dicho que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito desde a animalidade primitiva à espiritualidade humana. Por isso, o que diz Stanley Finger em 1973, 72, em 1947, nós encontramos em livro El Mundo Maior, onde há as informações sobre o cérebro, principalmente, esta frase de André Luiz. E sim, nós evoluímos, o espírito evolui. Desde o caldo inicial na Terra, quando os científicos dizem que surgimos, hasta hoje. Evoluímos por todo este tempo. E nosso cérebro também. E aqui, só para que nós nos encontremos, não necessitam gravar, pero que a diversidade do sistema nervioso, da especialização que ha ocorrido nesta evolução do sistema nervioso. E nós vamos ver que o cérebro é muito parecido de alguma forma, contém a mesma anatomia, sim? Desde os seres mais inferiores hasta o ser humano. O que mais distingue o cérebro dos animais e mais inferiores para o ser humano é o tamanho do cérebro. E não muito mais. A quantidade de neurônios. Estão me entendendo assim? Ok. Fantástico. Então, à medida que os seres evolucionam, o cérebro se torna maior, mais grande. Sim? Peces, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, hasta chegar ao homem. Ao largo deste caminho, se produz aumento de neurônios, que formam, por assim dizer, capas, uma sobre as outras, conforme a evolução. Então, temos cérebro chamado inicial e outro que vai se anadindo conforme a evolução do ser. Vamos ver isso com mais calma depois. As diferenças entre os cérebros dos animais e dos humanos é quantitativa, não qualitativa. Entendem? Percebem esta relação? Vamos falar com mais tranquilidade. Esta comparação do tamanho do cérebro de
um princípio o Homo naledi, tá bem? Que é uma espécie extinta, pero que faz parte da evolução do homem. E o Homo sapiens, que é o nosso parente mais próximo em la evolução. Como bem, o tamanho do cérebro é distinto, pero casi tudo ali. As relações, as proporções do cérebro em esta imagem, não, nesta imagem, han sido mantidas. Está bem? Chamamos outro senhor, Ernest Haeckel, que é do século XIX, que traz uma frase muito interessante dentro de seus estudos. La ontogênese recapitula la filogênese. Que palavrão, não é? O que isto significa? Bem, ele pus por escrito porque meu portunhol podia não dar conta. Ernest Haeckel ha sido um biólogo, fisiologista, naturalista, médico, professor e artista, entre muitas coisas. E ele ha visto que a contribuição de Haeckel fora uma mescla de investigação e, claro, de suposições e especulação dentro daquilo que ha estudado e visto, como muitos são especulações. Pero que Haeckel ha encontrado, não é? Que nas etapas da embriogênese, ou seja, desenvolvimento do feto em todos os animais, recapitulam sua história, ou seja, no começo, quando a divisão celular em lo útero materno, seja qual for o animal, se empieza igual e se vai desenvolvendo hasta parar neste momento de seu desenvolvimento. Enquanto os seres mais desarrollados, isto se vai desenvolver, continua a desenvolver-se, nos seres mais primitivos se para lá. Isto significa que a ontogênese é a formação do ser, do indivíduo. Este nome feio é recapitulação da filogênese, filo da espécie, tá bem? Da formação da espécie. É isto que significa aquela frase. Então, é criado essa ilustração como artista que era. E aqui, não sei se isto aqui funciona ou não. Não é isso? Tem um ponteiro? Sim, este? Ah, ok. E este para mostrar. Ok, então vemos peces, salamandra, tortugas, pollo, cerdo, vaca, conejo e humanos. E que isto é o início de sua formação em lo ventre de suas madres. Mientras que são muito parecidos, verdade? Pero que isso é visto, é estudado, não é imaginação. Não. Nós outros, em uma dada fase da embriogênese, ou seja, do desenvolvimento do ser, nós outros todos somos muito parecidos. E depois, conforme a fase de desenvolvimento, cada um segue a formação própria. Então, Haeckel disse, isto é muito interessante, porque a ontogênese, ou seja, a formação do ser, segue uma identidade com a espécie. E todos nós outros começamos nesta fase. Esta é uma teoria interessante. Na pergunta 607 do Livro de los Espíritos, nós outros encontramos assim. Ha dicho en la questão 190, que o estado de alma del hombre, em sua origem, corresponde ao estado de la infância em la vida corporal,
que sua inteligência está apenas florescendo e preparando-se para a vida. ¿Dónde passa o espírito esta primeira fase de seu desenvolvimento? Então, os espíritos respondem, acho que não é este, é este. Não, melhor aqui. Em uma série de existências que precedem ao período chamado humanidade. Por isso, nós vamos desenvolvendo o princípio inteligente desde há muito, para chegar à fase nominal, há que haver toda uma aprendizagem deste princípio inteligente, hasta chegar ao que somos hoje, esta fase nominal. Então, os comentários de Allan Kardec. Estes seres cuja totalidade está lejos de conhecer, o princípio inteligente se elabora, pero que estamos longe de conhecer toda a potência, toda a qualidade que é o ser desde sua mais primitiva formação, mais primitiva existência. É como um trabalho preparatório para que nós possamos chegar, para que o espírito se possa chegar agora, para que possa abraçar toda a capacidade que nós outros está reservado a todos os seres da criação. Não somos melhores que nenhum outro. Estamos aqui por nosso esforço evolutivo e chegamos à fase de humanidade. Reconozca a grandeza de Deus em esta admirável harmonia por la qual todos é solidário em la natureza. Tudo, nada ha sido criado sem propósito. Tudo é solidário em la natureza. Todos nós outros vivemos numa quase dependência uns de los outros. Somos todos fundamentais. Creer que Deus ha hecho algo sem um fim e para só os seres inteligentes, ha criado só seres inteligentes, sem futuro, seria blasfemar contra sua bondade. Se a natureza ha sido hecha só para nós outros, seria blasfemar da bondade de Deus. Não seria entender um Criador que cria coisas só para os escolhidos, entre aspas, parece malo, verdade? Longe daquilo que entendemos como inteligência suprema, certo? Está longe desta verdade. Por isso, lembrando a frase de Leon Denis, em las plantas la inteligência duerme, em los animales sueña, só em los hombres despierta. Já han visto esta frase? Han oído esta frase? Está no livro muito interessante, muito importante, que é O Problema do Ser Destino e de la Dor. Leon Denis comenta a evolução do espírito. Mas vamos adiante. Então, relembro aqui um pesquisador brasileiro, Hernani Guimarães Andrade, que ha desenvolvido uma representação do perispírito, o modelo organizador biológico, que é chamado modelo organizador biológico, e ha colocado esta evolução como uma das partes da memória do perispírito. Esta aqui seria a parte física e esta seria a parte espiritual. Dentro do modelo de Hernani Guimarães Andrade. Também muito interessante o modelo de Guimarães Andrade, que contempla muitas coisas. Não dá para falarmos aqui, poderíamos falar um dia inteiro sobre isto, que é muito interessante.
Pero isto tudo para dizer que a ciência espírita evoluciona como evoluciona a ciência humana. E justo como Allan Kardec ha previsto. Se a ciência humana ha dicho distinto, então vamos ficar com a ciência. Pero o que nos vemos hasta hoje é que as coisas só comprovam o que os espíritos têm nos deixado hasta hoje. E que se não comprovam é porque ainda não entendemos. Seguindo, este senhor também tem uma ideia muito interessante, e aqui nós outros vamos entrar já na evolução desse cérebro. Paul MacLean, em 1952, ha desenvolvido uma forma de entender a evolução do cérebro. Ele é médico e neurocientífico também. Ele ha desenvolvido esta ideia que de evolução cerebral. E ha dividido o cérebro em 3 partes. Isto é a lei em que ele baseia esta teoria. Então, este é o modelo que MacLean ha desenvolvido. Complexo segmentário, que é a medula espinhal. Depois, complexo reptiliano, que é o tronco encefálico. E a etapa de cerebração do cérebro, o desenvolvimento do cérebro. Pero que a medula espinhal, e aqui é só para relembrar aqueles que não estão afetos à anatomia. Cadê ela? Está cá. A medula é daqui para cá, como vêem, a medula espinhal. Segue o modelo dos peixes, répteis, é o mesmo. A mesma função. É uma estrutura mais antiga da evolução dos vertebrados. E que é o que ela faz é distribuir, numa forma muito simplista, distribuir os nervos por todo o corpo. O complexo reptiliano é dado por o chamado tronco cerebral, que é esta estrutura mais interna acá. Esta estrutura está estabilizada, não ha mudado desde os répteis hasta hoje. É a mesma. E tem a mesma função para eles como para nós outros. É igual. É chamado o tronco encefálico. E claro, o grande desenvolvimento para nós outros é isto, em vermelho, que é o nosso córtex, a corteza cerebral. E esta parte mais frontal, que é esta parte aqui, onde fica o chamado neocórtex, porque ha sido desenvolvido e crescido depois da hominização, chamamos assim, del ser. Então, desde o ser mais primário, dentro da cadeia de evolução do homem, hasta hoje, vem se desenvolvendo esta parte. Por isso que dizem que ela não está acabada. Ainda haverá mudanças para esta parte. Enquanto todo o restante do cérebro está estável, o neocórtex, esta parte da região frontal, está ainda em desenvolvimento. Então, segundo a teoria de MacLean, ele ha definido o cérebro como 3 partes. O cérebro trino. Sugere que o cérebro humano é uma continuação da evolução desse cérebro que vem desde os animais. ¿Sí? Estas partes que é chamado o cérebro réptil ou reptiliano
é um sistema nervoso mais antigo, responsável a los instintos básicos del ser. El cerebro límbico, responsável por la emoción. Los recuerdos, la parte de los recuerdos. E o neocórtex, responsável pelo pensamento racional e complexo, que é esta parte mais frontal. Esta teoria ha sido elaborada em 1970. E aqui está, em resumo, se podemos fazer assim, um resumo muito simplista, em que temos esta parte mais central, o cérebro reptiliano, que faz parte do tronco encefálico, esta parte em amarelo, que é paleomamífero, ou seja, o cérebro antigo, que é onde nós temos os nossos pensamentos, é cérebro que se desenvolveu mais nos mamíferos, né? E os neomamíferos, que é no homem e nos primatas, também é o desenvolvimento da córtex. Aqui vemos melhor num exemplo anatômico. Então, o cérebro reptiliano, que pega esta parte em vermelho, é a parte do instinto em que nós reagimos às coisas, as reações às coisas. O cérebro límbico, onde há as emoções, aquele mostra o corpo caloso, inclusive o hipocampo que está mais um pouco aqui, certo? O cérebro emocional, onde sentimos, onde manifestamos nossas emoções, e o neocórtex, em que o neocórtex, MacLean define desde o motor, ao giro pré-central, que é a área motora, onde os movimentos, hasta o pensamento, que é a parte mais, e raciocínio, que é a parte mais frontal do cérebro. E me desculpem as anatomias e informações, pero que a ser um sentido mais à frente. Pero que nunca é tarde para recordar, verdade? Então vamos adiante. Neste livro muito interessante, que é No Mundo Maior, André Luiz, em 1947, ele ha dito: o cérebro humano se compõe de 3 partes. Mientras que a teoria de MacLean ha sido em 1970. André Luiz, em 1947, que é quando ha sido publicado no Mundo Maior, em El Mundo Maior, ha dito Calderaro, que é o instrutor, ha dito: o cérebro humano é composto de 3 partes. O cérebro temprano, ou inicial, neocórtex sensório-motor, que não deixa de ser novo para os vertebrados e para os mamíferos, o neocórtex sensório-motor, que pega a parte que MacLean ha dito para dos seres em evolução, e o neocórtex do lobo frontal. Aqui, enquanto MacLean colocava a evolução de movimento, esta parte mais elaborada de nós outros, como o mamífero que tem as mãos e que se pode fazer coisas mais finas, né? Coisas do que os outros animais, ele coloca esta parte no sensório. E aqui no neocórtex do lobo frontal coloca o raciocínio, a capacidade de raciocinar e não solo, como veremos. Em 1947, destaca o possível André Luiz, que então compara o cérebro com uma casa de 3 compartimentos. Esta casa está então dividida dentro daquilo, mais ou menos, que ha dito MacLean, né?
a parte reptiliana, que é a reação, os instintos, não é? Que é o social, porque é quando nós outros nos inteiramos uns com os outros também. A parte afetiva, que está no sistema límbico, que é a segunda planta, e o córtex, a parte de cognição, a parte em que há raciocínio, em que há condições de entendimento, de maior entendimento das coisas. Nossa casa mental se divide, então, em 3 pisos distintos. Então, vamos vê-los. Cérebro temprano, que seria o primeiro, quando estamos em evolucionando, quando é princípio inteligente, está evolucionando dentro da cadeia animal. A corteza sensorial motora, aquele pega o sistema límbico e parte da córtex, né, o giro ali, a região da parte motora. E o lobo frontal, esta área frontal do cérebro, aquela que nós vimos anteriormente, que está a se desenvolver. Então, ela estaria ligada a hábitos e automatismo, quando nós criamos nos hábitos, quando estamos automaticamente a fazer as coisas, aquelas que hacemos já sem pensar, aquelas que chamamos medulares. O estímulo que bateu, levou. Percebe? Sem pensar, põe a mão em algo quente, retiramos, porque pode nos prejudicar. Este é o automatismo. E aqui está nosso automatismo, nestas fases mais primitivas, onde os complexos vão buscar esta energia mais primitiva de nós outros. Todos nós outros temos esta casa mental. Hein? Não pense que estou falando de passado. Não. É de hoje. Tá? Quando não conseguimos falar, não conseguimos nos entender, buscamos aqui esta região do cérebro. Todavia, a segunda planta, esforço e vontade. É daqui que sai esta condição humana, do esforço e vontade. Aqui já hablo, já estudo, já busco outras formas de crescer, de entender o mundo, de perceber as coisas. Exatamente o que vocês fazem aqui, num dia de sábado, em vez de estar a rogar ou a fazer outras coisas, estão aqui buscando entender, mesmo que seja desta criatura que vem lá de Portugal, fala mal espanhol e tudo mais. Estão aqui. Parabéns para vocês. A parte superior, a parte do ideal e meta superior, a vontade de transcender, né? De crescer a mais allá. Eu diria aqui, representei com ángeles, não que los crea, mas espero que dá a ideia do que é mais superior, a nossa vontade e espiritualidade. Vontade de crescermos mais, de buscar nossa própria evolução, sabendo e entendendo intimamente que podemos ser mais. A verdade é que isto não é estanque. Se aqui temos instinto, aqui temos razão e aqui temos a parte mais digamos, complexa da vida, tudo isso está ligado. Aqui me gusta a teoria de psiquiatra, Carl Gustav Jung. Creio que muitos han ouído. Porque em sua teoria habla lo mesmo, né? Que nós outros estamos em contato mental com tudo isto. Nós outros temos nossos complexos, cada um de nós outros, que temos que entendê-los para ultrapassá-los. Isto seria nossa evolução mais anterior, que estaria dentro do nosso inconsciente pessoal.
faz parte de nós, faz parte de nossa evolução enquanto princípio inteligente que somos. Depois, temos o consciente, aquela parte da razão em que estamos aqui, fazendo o melhor que podemos no dia de hoje. E depois, temos a nossa parte de transcendência, o self, chamado o si mesmo, como Jung diz, que é a nossa parte de transcendência, e que buscamos entender que somos muito mais que matéria. Pero que também comparo nossa casa mental, não sei quanto tempo vou tendo, Cláudia, tá tempo, que é muito interessante, porque quando leemos em El Libro dos Espíritos que em casa de meu Padre há muitas moradas, pero que estas moradas estão também em nós outros. Os mundos inferiores, onde a animalidade vive aqui. Os mundos de provas e expiações / regeneração que está aqui, onde nós outros buscamos entender-nos e entender a vida, em crescer, e os mundos felizes que estão ali. Mientras que tudo isto, que as moradas estão em nós outros, que vivemos isso todos os dias, e que estacionamos aonde nos interessa. Né? Há que ter este entendimento e esta interação entre todas estas partes, que nós outros temos. Temos esta capacidade. Temos muito mais capacidade que conseguimos utilizar. Vocês também han ouído isto, verdade? Que nossa capacidade vai muito além do que nós podemos utilizar. Então, esta percepção, eu acho que estou sem micro, me ouvem aí atrás? Sim? Ok. Esta percepção é fundamental, porque quando em la casa espírita se diz que temos que deixar os instintos, temos que nos tornar ángeles, temos que ser mientras que os instintos fazem parte de nós. Em la pergunta 75, creio eu, se não me falha a memória, que já não é muito grande, Allan Kardec pergunta sobre os instintos. O que os espíritos dizem se temos que ultrapassá-lo? Então, os espíritos dizem que os instintos cumprem seu papel e são muito importantes porque nos guiam de forma mais certeira a los objetivos, que não são malos todavia. Lo malo está em não nos entender. Ha visto uma charla que explica muito bem como são os instintos. Os instintos são algo que quando aparecem, vêm de forma numa enxurrada, muita água com enxurrada, se habla assim? Como água a mais, descontrolada, água descontrolada, rompe a barragem e água descontrolada. Pero os instintos são assim. Pero que se aprendemos a lidar com ele, são como a água que se camina em rio, que servem e quando aprendemos a utilizá-lo, servem as colheitas, ajudam a florescer e a crescer. Assim são os instintos, que nós outros devemos conhecê-los. Daí o conhece-te a ti mesmo. A necessidade de autoconhecimento para que nos entendamos e conheçamos nossa casa mental. Para que eles não venham numa forma de complexo e destruam tudo. Sim, é possível, como este simpático senhor aqui, é mesmo assim, igual. Quando não queremos ouvir, quando não queremos entender, quando não queremos, nós outros sabemos. Nós outros. Não. Então, nossa casa mental nos leva aos planetas inferiores, aos mundos, não planetas, perdão, aos mundos inferiores, mas que estão dentro de nós outros, como esforço e vontade, também estão em nós outros,
Querer entendernos e compreendermos está em nós, em mais ninguém. Não há mágica, não é? Depende voluntad para que nós possamos migrar para o ideal e meta superior. No entanto, os espíritos explicam também que esta planta é muito importante, sem dúvida, pero esta também. Todas elas têm que andar em conjunto. Por que permanecer só aqui, como diz, como ángeles, a mirar as coisas, solo? É uma região de pouca ação. Não há movimento, há contemplação. E que contemplação não hace ações. E que é fundamental que aprendamos com as ações a ser as coisas. A ação de entendimento, a ação de estar, ajudar, porque isto é o amor. Amor é ação em movimento. Uma ação positiva, que deve sim ser iluminada por esta parte, pero que necessita entendimento e vontade para progredir, mas que está também dentro dos nossos instintos, que sabemos, não é? O instinto tão hablado, instinto materno, que os répteis têm, né? Protegem seus huevos. A serpente protege seus huevos de los outros. Por isso, os instintos devem cambiar para servirem. Vamos adiante, senão o tempo... então vamos adiante. 5 minutos. Dependendo do estado psíquico, é possível passar de um compartimento ao outro, foi aquilo que dissemos. Por isso depende de nós outros. O cérebro é um instrumento que traduz a mente, que traduz a vontade do espírito, nada mais. Vimos isto aqui hoje por la manhã, pelo que ha chegado aqui, né? O cérebro expressa nossa vontade, é capaz de dirigir a vontade do espírito em la frequência cardíaca, em la respiração, em lo entendimento quando sale del corpo. É uma máquina que a bondade de Deus ha nos dado, capacitado, e uma máquina com muito mais capacidade. Corta o micrófono, tá bem? Segundo nossa evolução, teremos maior ou menor sensibilidade, eu diria capacidade de perceber-nos e perceber o entorno, sair de nós mesmos para o todo, que é fundamental, esta percepção. Evolução em 2 mundos, vou pular, que também é interessante, mas como estudiosos que vocês são, creio que vão buscar toda esta informação, se lhes interessa. Por isso, esta necessidade de estarmos sempre transformando-nos, mas sem esquecer que precisamos aprender a lidar conosco mesmos. Senão, a angelitude não há sentido algum. Aquele imitate Christi, imitação de Cristo, mas não podemos ser uma imitação. Tem que haver entendimento. O porquê fazê-lo bem não é fazê-lo bem porque me disseram desde pequeno, me dizem lá na casa espírita, me dizem que é preciso amar, fazê-lo bem. Por quê? É a questão. Por que é preciso? Temos que entendê-lo para fazer sim, para fazer parte de nós outros e não do que alguém ha dito. Isto é fundamental. Também aqui é um livro muito interessante, Mecanismos de la Mediunidade, também é muito interessante, mas queria lhe mostrar só esta parte da tomografia por emissão de pósitrons. É uma tomografia onde a área cerebral é preparada, o contraste que marca a área cerebral que entendemos mirar. E isto mostra
que dependendo daquilo que estamos a ser, aqui ouvindo palavras, aqui vendo palavras, aqui hablando, aqui gerando, pensando algo que queremos falar ou escrever. São áreas distintas do cérebro que são movimentadas. Lo mesmo com a visão, olhos cerrados, olhos luz branca, uma cena complexa como olhar para cá. Então, os marcadores cerebrais já se fazem isso. Como é dito anteriormente, que quando dizemos algo importante, que é verdadeiro, nosso cérebro marca a área correspondente. Vamos adiante. Então, dizendo só que o pensamento se transforma em algo material que tem as suas características próprias, pero que pode ser manipulado, isso é o mais importante, através do nosso sentimento e vontade. Aqui, Joana de Ângeles, para quase terminar, né? As vibrações negativas que emitimos criam um conflito interno, né, em nós outros. E o campo das emoções genera um bloqueio que reflete a nível físico, materializando-se em forma de uma disfunção, de uma patologia para nós mesmos. Tá bem? Então, nós outros generamos muitas de nossas enfermidades, porque nosso cérebro não consegue transitar adequadamente nesta casa mental. Não conseguimos deixar fijar nosso pensamento, sim? Entendem? Fixar nosso pensamento em algo, em vez de entendê-lo, em vez de trabalhar. Isto é um problema grave. E aqui, agora sim, para terminar, trago uma última. Esta imagem já é antiga, mas me diz muito, porque é muito interessante. Creio que algum de vocês já han visto. José já está farto de vê-la. Pero que aqui mostra o funcionamento global do cérebro. Tá bem? Uma criança de 5 dias, uma outra de 6 anos e um adulto. Não é? Que mostra que a captação, e temos aqui as idades, e aqui a captação do fármaco, que mostra o funcionamento, o metabolismo cerebral. As crianças acabadas de nascer estão experimentando seu equipamento. Por isso, ainda o funcionamento é muito débil. Experimentando a função motora, a função sensitiva e as coisas. Depois, quando crescemos mais a 6 anos, e aqui está o pico entre os 4 e 8 anos de idade, o cérebro está a rubro, a trabalhar com tudo. É a idade dos porquês, porque isto, porque aquilo, porque sim, porque não. A criança está captando o mundo, aprendendo a conhecer o mundo. E depois, na adultitud, lá para os 30 anos, o cérebro entra num básico. Por Deus. Mirem a capacidade que nós outros temos. Mira o que nós outros fazemos com nós mesmos. Por isso, se queremos atingir a terceira planta, temos que botar isto para funcionar. Muito. E esta é uma questão do livro dos Espíritos. Poderia o homem sempre, mediante seus esforços, superar suas más inclinações? Ou seja, superar todos os complexos, aquela parte da planta inferior? Vocês sabem melhor que eu, que sim. E com muito ou pouco esforço, dizem os Espíritos. Nós outros só necessitamos da vontade. Voluntad é a palavra mágica que nos faz chegar aonde queremos. Por isso, não menosprezemos nossa vida material, porque é um presente. Estamos aqui
para aprender, para crescer. Não queremos estar na relitude onde ainda não compreendemos. Necessitamos fazer esse caminho como temos sido desde o princípio inteligente até chegar aqui. Não somos o must da evolução. Não, desculpem, se achavam que era, não somos. Temos muito para evoluir, muito para crescer. E isto, né, espero sinceramente que vossos cérebros se encontrem em esta fase. Não deixem de fazer os porquês a tudo, a tudo. Hasta, será que esta fulana lá de Portugal, esta criatura que é vindo de Portugal está... Isto é aquilo que a gente vai estudando e entendendo. Cláudia, muitas graças por vossa paciência.